Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Bênçãos para você. Que bom ter você aqui conosco para que a gente possa compartilhar as bênçãos na sua vida, na sua carreira, na sua família. E hoje, já dei um spoiler, né? A gente vai falar sobre carreira, sobre talento, sobre imagem. Se você está em busca de um emprego ou mesmo que já esteja empregado, hoje é a oportunidade de se aprofundar nesse mundo, no mercado de trabalho. Para conversar comigo hoje, estão aqui alguns convidados especiais. Alan está aqui ao meu lado, se apresente pra gente. Isso mesmo, Ayane, é um prazer estar aqui com você e com os demais convidados, né? Sou o Alan, né? Sou esposo da Rosiane, que você conhece. Nós não temos filhos, mas mesmo assim temos muito trabalho, né? Eu tenho que ficar com a louça em casa. Não temos também filhos, mas não tenho um lava-louça, então tenho muito trabalho, né? Muito, é verdade. E vai ser um prazer participar aqui com vocês desse bate-papo. Que legal, o Alan, que ele é profissional da área de RH, hoje ele gerencia essa área na sede administrativa da Igreja Adventista para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ele trabalha aqui conosco na sede que fica em Itaipava, aqui em Petrópolis. Quem trabalha aqui com a gente também é o Udi Eliton, conhecido aí carinhosamente como Udi. Udi, seja bem-vindo, fala um pouquinho de você pra gente. Oi, todos aqueles que estão nos assistindo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast Bênção pra você. Meu nome é Udi Eliton, como ela falou, um nome um pouquinho complicado, né? Não sei o que deu na cabeça do meu pai, né? 12 letras, 3 vogais, por isso que o pessoal me chama de Udi. Nasci ali em Aimorés, Minas Gerais, interior de Minas, divisa com o Espírito Santo, e acabei crescendo ali no Espírito Santo, em Baixo Guandu. Bem fresquinho lá, né, Udi? Nossa, um calor, parece que é um sol para cada pessoa. Tem gente nos assistindo de Baixo Guandu, com certeza. E agora, vamos apresentar a nossa convidada especial, que é a Renata. Renata, fala um pouquinho sobre você aí, que você vem compor aí esse time que vai falar sobre carreira, sobre imagem. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Ayane. Olá aos outros nossos 2 convidados e amigos. Eu sou a Renata, eu sou consultora de imagem, sou mãe da Sofia, mãe do Levi. Tenho bastante trabalho em casa também com a louça, né? Quando o marido não tá em casa, porque é igual lá em casa. A louça é do marido e é assim que funciona. Aí quando assim ele não todo tá, lugar, eu acho, né? Renata. Eu sou esposa do pastor Gustavo, então quando ele está viajando, a louça sobra pra mim. Então aproveita esse tempinho que a louça ainda é pouca, porque depois que vem os filhos, o negócio aumenta. É verdade, é verdade. Mas eu sou de Curitiba, natural de Curitiba. Mas eu brinco que agora eu já sou aí do Brasil, né? Já temos passado aí por alguns lugares. Estamos aqui na União Sudeste Brasileira para compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa questão da imagem, o que a imagem pode trazer, o que a gente pode trazer para contribuir para você que está à procura de um emprego, de algo melhor, ou para você que já está na sua carreira, o que você pode contribuir com a sua imagem, né, com a sua carreira, com a sua pessoa e com a sua empresa, de repente, né? O que a imagem tem a ver com essa questão do trabalho e do que você quer transmitir através da sua imagem, o que a sua imagem tem comunicado, ou o que você pode melhorar para comunicar melhor quem é você e o que você faz e pode contribuir para sua empresa. Olha que esse assunto vai render, viu? Daqui a pouquinho a gente fala com a Renata de novo. Vamos começar pelo Alan. Alan, conta pra gente aí, muita gente ouvindo que aí tem interesse nesse assunto de mercado de trabalho, né? E nós estamos aqui, a gente trabalha para a Igreja Adventista, né? E eu queria começar por esse lado, né? A Igreja Adventista hoje, muitas pessoas não sabem, mas ela tem um programa estruturado aí para captar talentos, né? De processo seletivo. Pessoas que muitas vezes estudaram em instituições adventistas ou não, né? Como eu, o Udi também. Então, que são de fora, né? Se formaram em outras faculdades. Conta um pouquinho como que funciona hoje a estrutura de contratação da Igreja Adventista. Que a gente tem muitos adventistas nos assistindo e às vezes estão atrás de uma oportunidade, que têm a vontade de trabalhar para a igreja. Isso aí, Ayane. Assim, a gente tem muitos adventistas assistindo a gente. Temos pessoas também não adventistas que podem estar nos assistindo também. E é interessante a gente ressaltar que a igreja adventista não são só os templos. Às vezes as pessoas pensam, a igreja adventista são os templos.
Não, a gente tem editoras, a gente tem rede de comunicação, como a Novo Tempo, a rádio, a TV, hospitais, a gente tem escolas, uma infinidade de escolas dentro da nossa União aqui Sudeste. Então, assim, hoje a gente tem um portal onde a gente utiliza para poder recrutar esses currículos quando a gente abre uma vaga. Por exemplo, se eu abrir uma vaga para um professor regente, hoje qualquer pessoa se candidata para essa vaga e a gente entra dentro desse portal para poder fazer o recrutamento dos currículos que vão atender as especificações daquela vaga. Então, se você que está nos assistindo tem interesse, quer se candidatar, acessando o nosso portal, é só entrar no carreiras.adventistas.org e cadastrar o seu currículo. Esse é o principal banco que nós utilizamos como recrutadores para poder estar atraindo talentos para trabalhar na organização adventista hoje, Ayane. E é muito interessante o que você falou, que muitas pessoas acham que é só a estrutura de igreja. Eu vou dizer da minha área, né? Eu sou jornalista e muitos colegas de fora perguntam, você trabalha na igreja adventista, mas não entendem. Por exemplo, na minha área hoje no Brasil, a gente tem assessores de comunicação em todos os estados brasileiros. Assessores de comunicação, editores de vídeo, profissionais de redes sociais. Então, há um leque muito grande na igreja com plano de carreira, né? Cargos, salários, enfim, como uma grande empresa. Porque, na verdade, a Igreja Adventista é uma empresa multinacional. Ela está presente, né, em outros países. E há a possibilidade, né, Alan? E é o que você diz. Quando você fala assim, eu sou da área de comunicação. Então, a gente tem um time de estratégias digitais, ou seja, que trabalham só para essa área, que leva a imagem da igreja, que comunica a imagem da igreja. Então, assim, é uma rede muito grande em que você que está nos assistindo pode fazer parte também. Basta que você se candidate dentro do nosso portal, que é o Carreiras. Muito legal. Inclusive, a gente tem um caso aqui, que é o do UD, que é muito interessante. A área de contabilidade é uma área com uma estrutura muito grande na Igreja Adventista, porque existem funções diversas, né, nos mais diversos cargos aí dos hospitais, das escolas, das instituições, né? Contabilidade de várias áreas. A gente tem a contabilidade que cuida da educação, tem a contabilidade que cuida hospitalar, contabilidade que cuida da religiosa. Então, ou seja, quando a gente fala em contabilidade dentro da organização adventista, são várias áreas em que precisamos de profissionais que tenham as habilidades necessárias para desenvolver ali as suas funções, que é o caso que você está trazendo aqui do UD, né? UD, conta pra gente, você começou a trabalhar na igreja há quanto tempo e como é que foi essa trajetória? Qual função você começou e onde você chegou hoje, né? Então, Ayane, eu comecei a trabalhar numa sede em Vitória, nós conhecemos como Associação Espírito Santense. Ali eu enviei um currículo, na época não existia a bênção desse site, era uma forma diferente, mas havia também uma espécie de um processo seletivo. Eu passei por uma entrevista com o diretor financeiro dessa filial, e aí fechamos os detalhes. Eu comecei trabalhando como caixa, fui auxiliar contábil, fui contador de 3 escolas, que é o contador da educação que o Alan citou ali, né? Depois recebi uma transferência. Nós internamente, como acreditamos que, independente da função, quando você trabalha para a igreja, você tem um chamado de Deus. Eu recebi um chamado, um linguajar interno nosso, né, para Petrópolis, na sede que nós conhecemos como União Sudeste Brasileira, que é a sede que administra 3 estados, né, como o Alan citou, e você, Minas, Rio e Espírito Santo. Comecei como caixa, fui também auxiliar contábil. Por um curto momento também, além de auxiliar contábil, eu ajudava na gestão do patrimônio que existia aqui, o prédio, temos um condomínio ao fundo, né, dessa união. E depois fui para outro setor como gerente de céus, que é um setor que se envolve com livros, publicações. Nós temos os comportores, né, que são evangelistas da página impressa. Eles vendem livros e, enfim, fazem diversas visitas. E hoje, a partir deste ano, eu sou tesoureiro assistente da União Sudeste Brasileira para as áreas de céus e a ADRA, né? A ADRA são as nossas agências humanitárias. Nós temos uma em cada estado
e elas lidam cuidando de casas de acolhimento, catástrofes, como tivemos em Petrópolis mesmo, há algum tempo atrás, né? Onde a ADRA agiu, não só a ADRA local, mas a ADRA Brasil, distribuindo alimentos, arrumando meios para essas pessoas sobreviverem em meio a essas situações. E hoje estão completando, em dezembro eu completei 6 anos que trabalho para a igreja. Muito legal. Você vê aí um pouquinho que o Udi falou, o tamanho da organização. As possibilidades, né? Inúmeras possibilidades. Isso que eu ia falar, que a Ayane, só aí no relato do Udi, você vê quantas oportunidades tem para que as pessoas trabalhem dentro da igreja. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar esse ramo tão grande que nós temos, que nós oferecemos no mercado de trabalho, entendeu? E a carreira do Udi, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou entrar como caixa, vou ser caixa para sempre. Não, existe uma progressão para a sua carreira dentro da igreja também. Você não vai entrar sendo caixa e vai ser sempre caixa, mas para que isso aconteça, assim como em qualquer outra empresa, é preciso que você esteja preparado e capacitado para as oportunidades que vão surgir no eventual recrutamento interno, que a gente chama esse recrutamento, como foi feito do UD, recrutamento interno. Eu tenho uma pessoa capacitada aqui, eu vou pegar ela e vou fazer uma progressão de cargo dela. Então, assim, isso que aconteceu com o UD acontece com vários outros dentro da organização, né? Sim. E, Renato, o Alan falou um pouquinho dessa questão de recrutamento interno e tudo mais, e aí me veio na cabeça o que você falou no começo. Essa apresentação da pessoa, não só naquela parte da entrevista, né? Muita gente, às vezes, teme a entrevista, o que eu vou vestir, como eu vou me apresentar, mas também como você vai continuar dentro da empresa, né? Como você vai se portar, porque a gente sabe que imagem não é só a roupa que eu visto, mas como tá meu cabelo, como tá minha unha, como tá tudo, né? Exatamente. A postura. Né? Exatamente. A imagem, na verdade, são 3... A gente costuma dizer que são 3 pilares. É a comunicação, o comportamento e a aparência. Esses 3 pilares estão e formam a imagem da pessoa. E quando a gente fala de imagem para o trabalho, a gente precisa pensar nesses 3 pilares, que não é só o que as pessoas estão vendo de mim, né? Mas é como eu estou me comportando, como eu estou agindo. É interessante que uma universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Princeton, fez um estudo e comprovou que em segundos o nosso cérebro, assim, sem a gente querer, ele faz um raio-x da pessoa. Então, muitas vezes, você não tem a oportunidade de mostrar para os outros quem você realmente é. É aquela né? primeira impressão que fica, né? Exatamente. Vem daí até essa frase, né? Esse pensamento. Por que a gente precisa cuidar com a nossa imagem? Porque muitas vezes a gente não tem outras oportunidades para demonstrar para as pessoas aquilo que realmente sou. Só que quando você já está há um tempo na empresa, a gente até precisa tomar cuidado, porque a gente acaba ficando... o pessoal já sabe quem eu sou, então eu vou desleixar na imagem, né, na roupa que eu estou usando, mas não é assim. Então, como eu disse, a nossa imagem são 3 pilares. A comunicação e o comportamento também estão dentro dessa questão da nossa imagem, né? E a nossa aparência. A gente sempre fala para a gente tomar cuidado com os sabotadores de imagem, né? Quando a gente está dentro de uma empresa ou quando você vai fazer até mesmo uma entrevista, o que são esses sabotadores? É a questão para as mulheres, a unha, né, descascada. Muitas vezes é melhor você estar sem o esmalte do que estar com o esmalte descascado. Por quê? O que traz uma aparência de desleixo, né? De você estar mal cuidado. A questão do cabelo também, principalmente as mulheres, né? A questão do cabelo oleoso. Mas a gente já viu, acredito que muitos de vocês já viram homens também com essa questão. A questão da caspa. Então, são cuidados que a gente precisa ter, que vão demonstrar, mesmo que a gente não queira, as pessoas de repente podem ter uma má impressão de você que não é você de verdade. Né? A questão do comportamento, como você trata as pessoas. Todos nós já ouvimos falar da regra áurea, né?
Que é o quê? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E isso a gente precisa trazer para dentro da empresa. Independente se é cristã ou não, né? Porque nós, como cristãos, nós pregamos isso, que nós devemos tratar o outro como Cristo, né? Como Cristo nos trataria. Mas, né, para quem está assistindo, está em outras empresas também, essa questão do comportamento e como a gente trata as outras pessoas também dizem muito de quem nós somos. E nós precisamos tratar o outro bem. Dar um bom dia. Eu falei para vocês aqui no início que eu sou curitibana. Hoje em dia já mudou muito, mas a gente tinha muito aquela questão do curitibano ser mais fechado, que não dá bom dia, não fala no elevador. É por causa do frio, Renata, do sul. Exatamente. Mas a gente precisa trabalhar isso. Por quê? Porque a forma como eu trato a outra pessoa diz muito quem eu sou. E às vezes, mesmo que você seja um pouco tímido, mas dar um bom dia, sorrir para a pessoa, você não sabe como foi o dia da pessoa, né? E de repente, ela precisa de um sorriso, ela precisa que você esteja um pouco... Use o seu bom humor para tratar bem as pessoas, né? Porque a gente precisa, dentro de uma empresa, na verdade, todo mundo é colaborador. E todo mundo precisa trabalhar junto. Então, você já pensou se todo mundo traz a dificuldade que está em casa para dentro da empresa? Então, assim, a forma como eu trato a pessoa diz muito quem eu sou. Independente se é uma empresa cristã ou se não, a gente precisa ter um bom relacionamento para ter um equilíbrio e se trabalhar melhor, né? Você trabalha muito melhor dentro de um ambiente com que as pessoas se dão bem. As pessoas comunicam melhor, né? Tratando o outro bem e cuidando também não só da imagem, né, mas também da forma como você trata as outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante dentro de uma cooperativa ou dentro de uma empresa, independente do negócio, a forma como você trata as pessoas diz muito sobre você e também vai dizer sobre a empresa, né? É interessante isso que a Renata falou, Ayane, que assim, às vezes a pessoa está trabalhando dentro da empresa e ela não sabe se está indo bem, se não está. Por isso que é importante o feedback, entendeu? Que a liderança que está ali na frente, ela dê o feedback para o seu colaborador, fale com ele, olha, não está bom desse jeito, seu comportamento precisa mudar, a sua vestimenta não está adequada, a sua comunicação precisa melhorar, tanto a escrita. Porque o feedback é que faz com que as pessoas cresçam. É uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você trazer um feedback negativo ali para a pessoa, mas que vai fazer com que ela cresça. A gente não pode se prender só em feedbacks positivos. Porque às vezes o feedback negativo é o que aquilo que falta ali para a pessoa melhorar e ser bem melhor ali no que ela desenvolve no seu dia a dia e até na sua autoimagem dentro da organização, né? Eu achei interessante você falar sobre o feedback, Alan. Eu já vi em algumas empresas que é meio que obrigatório ter esse feedback, né? E alguns funcionários fazem meio que obrigados, porque são uma questão de vários questionários e perguntas, enfim. E alguns lugares, eu presenciei algumas empresas que eu trabalhei, que eu tinha esse feedback inicial, né? Vi algumas coisas que precisavam ser melhoradas, mas depois a gente acaba não tendo um retorno da empresa ou da RH para saber, poxa, será que eu melhorei? Será que eu não melhorei? Será que isso está funcionando? Acaba se perdendo ali e não tem mais um retorno, né? Você tem um inicial, mas depois você não tem mais uma comunicação, ninguém fala se tá bom, se tá ruim, ou só chega para poder reclamar, né? Para poder falar, ó, tá errado. Tá errado, chama para conversar. E uma questão muito importante sobre a autoimagem é saber o momento de falar, de chamar. Eu não posso chegar no corredor da empresa e falar, Renato, esse cabelo vai dar um jeito, vai... Não é assim, né, Renato? Ou seja, chama, conversa, fala, a pessoa vai se alinhar e vai se enquadrar nos padrões que a organização, ela sugere que seja feito, né? E eu acho importante dar esse retorno depois para a pessoa, né? Poxa, ó, inicialmente a gente pontuou isso, eu vi que você melhorou, que você tá cuidando mais dessa questão, a questão da organização, a questão da vestimenta ou do cabelo, né? Enfim, eu acho que isso é muito, muito importante até para crescimento, né? É uma troca muito pautada na maturidade, né? Maturidade da empresa e maturidade do funcionário também para ouvir, né? E isso eu acho que tanto a maturidade quanto a imagem, o cuidado com a imagem, vem desde a época, por exemplo, que você é estagiário, né? O Woody
falou pra gente ali atrás de como ele era caixa. Eu me lembro da minha história. Eu comecei como menor aprendiz lá com 14 anos. E ali eu já notei que dentro de uma empresa você precisa se moldar algumas situações e tal. E eu me lembro que um dos meus estágios ali com 15, 16 anos foi numa clínica. Essa clínica para pessoas que faziam hemodiálise. E nessa clínica você precisava estar de cabelo preso. E com aquela touquinha atrás, porque você lidava com os pacientes. E imaginei uma menina de 15 anos com cabelão, e eu não queria prender o meu cabelo. Então eu achava muito ruim tá com aquele cabelo preso. Mas eu fui entendendo que a imagem ali e a necessidade também da empresa, eu precisava me moldar aquilo. E aquilo era importante, não era simplesmente porque o pessoal do RH estava implicando com aquela situação. Porque às vezes a gente pensa, poxa, o que tem? Eu sou recepcionista, né? Na época eu trabalhava na recepção, por que o meu cabelo não pode... Então, assim, eu procurei saber, eles explicaram, olha, é uma questão de saúde, é uma questão também até mesmo de imagem que eles gostariam de passar, cultural, de padronização, né? Exatamente. E tudo mais. Então, aí, eu já trabalhei em muitos lugares, né? Desde estágio até hoje, né? Como assessora de comunicação. Então, é legal você ver, assim, essa evolução, mas independente do seu cargo, por onde você passa, essa questão de imagem, de maturidade, de como que você lida, de relacionamento com quem você trabalha, é muito importante, independente do cargo que você esteja. Independente do cargo. Independente do cargo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, as pessoas vão olhar se você tá com decote, se você tá com excesso de maquiagem, se você tá com caspa ali no terno, né? Ou no paletó. As pessoas olham, não tem como. Vão olhar a sua unha, vão olhar o seu sapato, se o sapato tá descascado. A gente fala, Renata, assim, dentro do RH, dos conceitos, a gente recruta o currículo, no currículo a gente faz uma leitura. A partir do momento que você entrou na porta, você já está sendo avaliado. Exatamente. Ou se você está lá fora... Dependendo do recrutador que está aqui dentro, ele consegue escutar o que está lá fora, você já é avaliado o tempo todo ali. Você entrou, o recrutador colocou o olho em você, já é feita ali uma autoavaliação da sua imagem. Isso já é consciente, né? Consciente, não é nem assim. O cérebro já faz inconsciente, é consciente. O RH já faz consciente. Então, se chega uma pessoa, como a Renata falou, por entrevista de emprego, vamos supor que a vaga é de recepcionista, e chega a pessoa lá com o cabelo bagunçado, o batom borrado, assim, com a imagem, eu preciso de um recepcionista. Automaticamente aquela pessoa ali, ela não vai servir para o que eu quero, porque se para a apresentação de uma entrevista ela já veio dessa forma, quer dizer que ela não tem nenhum autocuidado com ela e não vai representar bem a minha organização. E eu acho que não é questão de ter um preconceito. A gente não está dizendo aqui também que você precisa comprar uma roupa cara, que você precisa ter uma... Isso mesmo. Não é isso. Eu acho que o que a Renata falou é muito de higiene pessoal, né? Eu acho que é o básico ali de você ter. E olhar para as suas roupas e pensar, eu me encaixo naquilo ali? Para o que eu tô querendo me candidatar? Porque às vezes você precisa se moldar ao cargo e à empresa. A cultura. Né? Você vai trabalhar naquela empresa, você precisa estudar a empresa, como é que é a cultura. Exatamente o que eu ia falar. Isso é uma dica é você estudar um pouco sobre a empresa que você se candidatou para saber qual é o padrão daquela empresa, qual a missão, a visão, o que eles querem atingir. Né? Você vê, porque algumas empresas você consegue saber qual é a forma que eles se vestem ali. Por quê? Existem vários estilos, né? E às vezes o meu estilo pessoal não cabe dentro daquela empresa. Porém, é uma excelente vaga, então você precisa se moldar ao estilo daquela empresa. Claro que se eu sou uma pessoa de um estilo mais esportivo, que gosta de usar um tênis, uma camiseta, você não vai numa entrevista, numa multinacional, de tênis, de corrida e short e camiseta, né? Você vai colocar ali. Então, se você gosta de um esporte, vamos tentar trocar ali por uma calça de alfaiataria, uma camisa, né? Um blazer. Então, você tenta se moldar a empresa, aquela vaga que você tá querendo ocupar, né? Ou às vezes também, Renata, aquela vaga nem é algo que a pessoa vai se dar bem, porque, ou seja, ela olhou a empresa, viu que o fit cultural não bate com o dela ali, às vezes para se moldar vai ser tão difícil, que às vezes é melhor ela procurar uma outra vaga, numa empresa que melhor vai atendê-la nesse quesito, porque senão a pessoa entra na empresa,
gera uma insatisfação dela Acaba não própria sendo com a ela, empresa, né? dela com a empresa e não vai ficar. Então é melhor que ela procure uma vaga em que vai atender tanto a sua carreira profissional quanto os seus interesses pessoais. É uma coisa que tem que estar bem alinhado quando a gente fala de carreira, ver o que é o meu pessoal, o que eu quero para a minha carreira, para alinhar com o meu profissional. Porque carreira é isso, você alinha os seus desejos pessoais com a sua vida profissional para você alcançar os seus objetivos. É interessante, Alan, que colocando isso na imagem também, quando a gente fala isso na consultoria, a gente também fala muito sobre isso. Porque você decide qual é a imagem que você quer passar, mas essa imagem que você quer passar, ela não pode fugir de quem você é. A imagem é importante? É importante. Mas ela não pode estar em desacordo, em desarmonia com a pessoa que você realmente é. Porque senão aquilo vai se tornar falso. E né? até porque hoje nós temos as redes sociais e não podemos deixar de mencionar que hoje em dia, se você acha que isso não existe, vamos quebrar agora aqui esse tabu. As empresas acompanham as redes sociais dos funcionários. E por mais que seja algo que seja seu pessoal, por que isso é observado? Para conhecer o seu dia a dia, o seu comportamento, porque ali muitas pessoas dizem mais de quem elas são. E a gente, na comunicação corporativa, a gente fala que hoje CPF e CNPJ não se separam mais. Porque hoje em dia, você é um funcionário, um colaborador da empresa, você pode estar representando a sua empresa na rede social. Hoje, eu, como jornalista, posso muitas vezes pegar uma coisa que você disse na sua rede social e colocar como se a empresa tivesse dito tranquilamente. Não, tem uma pessoa que trabalha naquela empresa e sobre tal situação disse isso. Então, assim, essa questão das redes sociais também tem a ver com isso. Como que eu cuido das minhas redes sociais? Claro que ali é um espaço seu, pessoal, mas se você está preocupado também com essa questão de carreira, vida pessoal, de prospectando aí futuro, também é uma coisa que os especialistas dizem que você precisa se preocupar. Principalmente quando você está aspirando um cargo, né? Eu quero ter um cargo ali, sei lá, promotor de justiça, né? Aí você entra no perfil da pessoa, né? Tudo bem que é concurso, mas eu só tô dando essa ilustração para uma pessoa, você precisa ser sério, você tem uma situação ali que não dá, né? E, Alan, como RH, conta pra gente aí. Vou perguntar primeiro, só um minutinho, Udi, você tem rede social, Udi? Tenho, uso um pouco, mas tenho sim. Tenho o Facebook, tenho o Instagram. Tá tudo ok lá, tudo certo. Eu sei que a rede social do Udi, é exemplar, viu? Como a Yane disse, né, eu concordo plenamente, principalmente para aqueles que aspiram cargos maiores, independente da organização. Em algumas situações, nós já vimos em notícias, em jornais, onde algum diretor de uma empresa se envolve em algo, seja fiscal, e na notícia já vem claramente, diretor da empresa tal, olha a ligação, né? Se for, dependendo da função, talvez nem destacariam, né? Mas quanto maior a sua responsabilidade dentro da organização, mais é a sua representatividade. Então, maior deve ser a sua preocupação em como você se porta, em como você lida no dia a dia, como você usa a sua rede social, que isso pode ser favorável ou prejudicar você profissionalmente. Né? É uma escolha sua, porque é pessoal, mas a gente avaliando aqui o que a gente está conversando, eu acho que é um ponto que você deveria se preocupar. É que todos nós deveríamos nos preocupar, né? E o tanto que a gente falou de cultura, Eliane, em 2023, entre as 10 competências mais valorizadas dentro de uma organização está o alinhamento cultural. Ou seja, como que a pessoa ela tem esse match com a empresa. Tá conectado ali com colaborador, os valores, né? Isso aí, a missão da empresa, como que tá esse alinhamento? É o terceiro ponto que eles que mais surgiu nas pesquisas, é esse alinhamento cultural, entendeu? E isso é muito verdadeiro. O ano passado eu concluí uma pós-graduação, né, em comunicação, e a gente fez um trabalho de conclusão de curso sobre uma empresa, né, sobre a gestão de pessoas dessa empresa, uma empresa multinacional e tudo mais. E ali eles falaram pra gente, é uma empresa que ela começou com uma rede familiar, né? Veio lá de avô para pai, para filho. Então, nas entrevistas, eles valorizavam muito a família. Então, uma das coisas que eles perguntavam, e a sua família? O que você faz com a sua família? Como que é o seu final de semana? Como é os seus dias de folga? Então, era uma coisa super valorizada. Os colaboradores deles tinham que ser conectados com essa mensagem que a empresa
quer passar, que ali é uma empresa familiar, de Algo família. que todo time, seja o propósito do time que trabalha ali, né? As festas da empresa, os benefícios, tudo é muito em torno da família. Eles ficam no interior de São Paulo, então muitos desses funcionários moram ali junto com a família. Eles valorizam essa questão. A sua família tem que estar próximo porque é um valor que eles trazem de tradição de vão fazer agora 100 anos. Então, assim, é uma coisa... E você entra no site, agora você falou da pesquisa. Você entra no site da empresa, você vai nas redes sociais, você vê aquilo ali. Então, uma pesquisa simples, você entende um pouco daquele valor. E se você não está conectado com aquilo, talvez seja bom você procurar uma outra coisa, ou se você quer se adaptar. Isso depende muito dessa avaliação pessoal de carreira, de futuro que você quer, né? Isso tem mesmo. tudo a ver, né? A Yane falando, eu lembrei de uma vez que eu fui passar por uma entrevista, antes de eu trabalhar para a organização, para a igreja hoje, e uma empresa não religiosa, normal, uma grande distribuidora, e ali inicialmente fiz uma prova, tal, passou no mesmo dia e me chamaram para entrevista, o RH. E ele me fez exatamente esse tipo de pergunta. O que você faz no dia a dia? Quais os seus hobbies? E aí, na época, eu falei algumas coisas. O que você faz no final de semana? E eu citei também que, por exemplo, eu frequentava a igreja ao sábado e ela perguntou algo linkando com o profissionalismo, mas era o meu dia a dia. Você tem alguma função de liderança na igreja? Repito, não era uma empresa cristã, mas ela tinha o interesse de saber como era o meu voluntariado, se eu tinha um perfil de liderança, o que eu fazia mesmo numa igreja que não pertencia àquela empresa, né? Então é muito importante, com certeza, a sua vida em relação... As empresas se preocupam com isso e linkam com coisas que você... Traçam seu perfil com coisas que você faz no dia a dia. Exatamente. Bom, a gente está quase terminando o nosso bate-papo aqui. Eu vou dar a chance de cada um falar suas últimas palavras, mas o importante é destacar que o trabalho é algo digno, né? Isso está na Bíblia, é o que Deus planejou isso para nós, né? E o que a gente está conversando aqui é para que você seja uma bênção, o seu trabalho seja uma bênção na sua vida, né? Que isso é possível, né? Muitas vezes algumas pessoas carregam como fardo o trabalho, mas eu acho que vocês deram algumas dicas aqui de fazer isso tornar mais leve, você fazer o que você ama. Você está conectado e isso faz toda a diferença, onde você vai estar conectado tanto com a sua vida no real, quanto no virtual, como no seu plano de carreira, como conectado também, claro, com a sua família, né? Porque muita gente tem uma configuração familiar que muitas vezes não permite você estar em certo cargo ou não. Então, para que você consiga harmonizar toda essa situação, para que você seja abençoado aí no seu trabalho. Alan, suas palavras finais e que eu acho que você vai convidar o pessoal também a se inscrever lá no site de carreiras, mais uma vez. É isso mesmo, Ayane. Assim, você que quer crescer na sua carreira, você que tem objetivos profissionais, pessoais, que se conecta com nossos valores, com as nossas crenças, cadastre seu currículo. É carreiras.adventistas.org. carreiras.adventistas.org. Será uma bênção servir com você. Muito bom. Renata, aquela dica final, assim, para quem tá aí se preparando para fazer uma entrevista, para quem já tá no trabalho. Então, gente, lembre-se, né? Primeiramente, seja você, certo? E lembre dos 3 pilares da imagem, que é a comunicação, comportamento e aparência. Né? O mais importante é você demonstrar quem você realmente é através da sua aparência, do seu comportamento. E assim você vai comunicar quem realmente você é. E assim, uma última dica, né? Que até algumas pessoas me questionaram há um tempo atrás, do que usar numa entrevista. Então, assim, opte por coisas mais básicas, por cores mais básicas, né? O grafite, o azul marinho, o preto, dê preferência a camisas, tanto mulheres quanto homens. E cuide aí com os sabotadores de imagem. Esses aí acho que são os mais importantes da gente cuidar na nossa questão da imagem pessoal, tanto para quem vai fazer uma entrevista ou para quem já está numa empresa. E também lembre-se sempre da nossa regra áurea, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Muito bom. E o Udi, tá feliz, Udi, com essa
Hoje a gente está comemorando aqui os seus 6 anos, né, Udi? Trabalhando para a Igreja Adventista. Eu queria que você dissesse aí umas palavras finais dessa questão, né, do prazer de trabalhar com algo que você é conectado, com certeza, que a gente sabe. Pois é, Anne, eu sou muito feliz. Eu não citei inicialmente, quando eu comecei a trabalhar para a igreja, o Alan falando, né, sobre as oportunidades. Eu confesso que eu entrei e eu não sonhava alto, para ser bem sincero, né? Não que eu seja algo e tal. E graças a Deus as oportunidades foram surgindo, né? Logicamente você tem que sempre se dedicar, correr atrás, andar a quinta milha. Uma frase básica que eu já escutei várias vezes é: floresça onde você está plantado. Um grande problema de algumas pessoas às vezes é elas almejarem tanto algo além e se esquecerem de dar o seu melhor aonde estão. E eu acho que é um segredo simples, mas é dar sempre o seu melhor, andar a quinta milha, por amor o que você está fazendo, criar um propósito. Quando existe um propósito, né, como você disse, quando você vê além do que você faz na prática, quando você dá o seu melhor, as coisas são encaminhadas e com certeza você consegue alcançar novos voos, né? Muito bom, Udi. Bom, espero que você tenha sido abençoado com o nosso podcast de hoje. Muito interessante aqui o assunto. Daria pra gente ficar o dia todo aqui falando sobre isso, mas nós estamos terminando e eu queria deixar aquele versículo, aquele capítulo e versículo que você já conhece, que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, que nos abençoe em Cristo com todas as bênçãos. E esse é o nosso desejo hoje para você, para sua família, do fundo do nosso coração. Bênçãos para você.